Graça e paz abençoados. O MGA Valência convida todos a participarem dos estudos nos domingos às 16 horas. O nosso endereço é Rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. É um ministério sério para pessoas sérias que querem levar a sério a palavra de Deus. Vem estar conosco, porque juntos somos mais fortes. A graça como ela é, e o apostolado como tem que ser. Hoje nós vamos aprender a respeito de como entender a Bíblia. Se você sente dificuldade de entender, vamos aprender um pouco a respeito de como entender a Bíblia. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos revela a palavra, que nos dá entendimento da palavra. Eu declaro vocês com espírito de sabedoria e de conhecimento. E vamos aprender como entender a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia existe 2 pactos, ou 2 alianças, ou 2 testamentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na Bíblia está escrito 2 alianças, 2 pactos ou 2 acordos. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança refere-se à lei e a nova aliança refere-se à graça. Também está escrito na Bíblia que existe 2 povos. Nós precisamos entender também que existe 2 povos. Existe 2 povos, que são os judeus e os não judeus, que são gentios. Gentios ou não judeus. E existem os judeus. Então, existe 2 pactos, 2 alianças, que é a antiga aliança, que é a lei. A nova aliança é a graça. Existem 2 povos, judeus e gentios. Então, nós vamos separar os povos, que ambos foram reconciliados com Deus. Existem 2 povos, judeus e gentios. A lei era para os judeus, lei judaica. A graça é para os gentios, universal. A graça é universal. Judeus, hebreus. Gentios, estrangeiros, estranho, pagão. Na Bíblia trata-se gentio como estrangeiro, estranho e pagão. Judeus com hebreus. Judeus hebreus. Na Bíblia existem 2 alianças. Na Bíblia está escrito que existem 2 povos. E na Bíblia também está escrito que existe 2 evangelhos. Há 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Está tudo escrito. Nós vamos ver um a um. O evangelho da circuncisão, ele foi dado para os judeus, que é a lei. O evangelho da incircuncisão foi dado para os gentios, que é a graça. Nós vamos ver quem foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão para os judeus, que é a lei. E vamos ver também quem foi chamado para pregar o evangelho da incircuncisão para os gentios, que somos nós, que é a graça. É o evangelho da incircuncisão.
Então, nós vamos ver que Pedro foi chamado por Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 21, versículo 17, está escrito: pela terceira vez, ele lhe disse, ele quem? Jesus. Pela terceira vez, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro, ele pregou o evangelho da circuncisão, que é a lei para os gentios. Lá em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, está escrito, lá no versículo 5, diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Então Jesus reuniu os 12 discípulos e deu uma ordem a eles. Lá em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus, no versículo 5 do capítulo 10 de Mateus, Jesus enviou os 12 e deu uma instrução a eles: não se dirija aos gentios, não vá para os gentios, nem vos entrem em aldeia de samaritano. No versículo 6, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus disse a eles, aos 12 discípulos, para irem pregar a palavra, que é o evangelho da circuncisão, que é a lei somente para os judeus, para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, pois Jesus veio para os judeus. E ele disse aos discípulos: vá a eles, não vá para os gentios ou estrangeiros, que se refere, ou pessoas estranhas ou pagãs, não vá a eles, gentios, nem a cidade de samaritanos, não vá, somente as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, somente aos judeus vocês vão pregar, nem samaritanos e nem gentios, não vá. E Jesus Cristo chamou Paulo. Paulo foi chamado, e havia uma profecia a respeito de Paulo, que antes chamava Saulo. Em Isaías capítulo 42, versículo 6, está escrito: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão e o guardarei, e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Isso era uma profecia que Isaías profetizou a respeito de Saulo, que Deus já havia chamado a ele, escolhido ele. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 15 e versículo 23, está escrito. No versículo 15 está escrito: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis
e perante o povo de Israel. Então Deus usou a boca de Isaías, que ele era profeta, para profetizar a respeito de Paulo. E se cumpriu em Atos, capítulo 9, versículo 15 e versículo 23, fala a respeito dele. Jesus enviou Ananias para ir falar com Saulo. No versículo 15 está escrito: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Então Jesus Cristo escolheu Paulo para levar o evangelho da incircuncisão para nós, gentios, que é a graça. Jesus escolheu, então nós temos que viver o evangelho da incircuncisão, porque é para nós. O evangelho da circuncisão foi para os judeus, foi uma ordem de Jesus para os discípulos: vá à casa de Israel, e não vá para os gentios e não vá para os samaritanos. E Paulo foi escolhido para levar o evangelho da incircuncisão, que é a graça, para nós gentios, para os reis e também para os judeus. Paulo foi escolhido. E no versículo 23 está escrito: decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, porque muitos dos judeus não estavam contentes em ouvir o evangelho da incircuncisão e tentaram matar Paulo. Paulo, ele pregou o evangelho da incircuncisão, que é a graça, que é para nós gentios. O estudo de hoje é como entender a Bíblia. Existem duas alianças, existem dois povos e existem dois evangelhos. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão, que é a graça para nós gentios. Vamos observar na Bíblia, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18. Se está escrito, eu creio. Porque Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele disse: tudo passará, mas as minhas palavras jamais hão de passar. E se está escrito que Paulo, que pregou o evangelho da incircuncisão, que é a graça para os gentios, vamos recebê-lo, porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 18, vamos acompanhar na Bíblia. No versículo 11 está escrito, Paulo falando para os Gálatas: irmãos, quero que saibam que o evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. O evangelho não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Estou lendo o versículo 12. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era exatamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. No versículo 16, revelar seu Filho em mim, para
que eu o anunciasse entre os gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então, abençoados, vamos entender. Aqui, Paulo, ele escreveu para os Gálatas dizendo que o evangelho que ele recebeu, que foi anunciado para ele, que é o evangelho da incircuncisão, que é para os gentios, que é a graça, ele diz que não foi nenhum homem que anunciou a ele. Foi Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele diz que foi Jesus Cristo, por revelação, que anunciou a ele, que chamou. E ele ainda disse aqui, no versículo 13 de Gálatas 1, que ele, quando ele estava no judaísmo, ele procedia de uma forma totalmente diferente do que Jesus revelou para ele. E que ele tinha um zelo pela lei, por ser judeu, mas aprove a Jesus Cristo revelar para ele a graça. Ele disse: não foi homem nenhum que me anunciou, foi Jesus que me separou desde o ventre materno para essa preciosa graça, para revelar o seu Filho em mim, e me deu ordem para anunciar. Ele disse, lá no versículo 17, eu não fui até Jerusalém para comunicar aos apóstolos que foi antes de mim, porque o evangelho da incircuncisão foi revelado a mim. Eu fui chamado por Jesus Cristo. Foi me revelado a graça. Não foi homem algum que me ensinou. Foi Jesus Cristo que me revelou. E eu, assim que eu vi apóstolo Paulo dizendo no versículo 17 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz: olha, eu fui para a Arábia, assim que Jesus me revelou. E depois voltei outra vez para Damasco. Só depois de 3 anos, eu fui para Jerusalém para conhecer a Pedro, pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Vamos continuar o nosso estudo de como entender a Bíblia. Abram lá em Gálatas capítulo 2, versículos 6 a 8. Gálatas capítulo 2, versículos 6 e 8. Acompanhem comigo. Se está escrito, eu creio. No versículo 6 diz: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz a diferença. Para mim, diz Paulo, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ele disse, o Pedro não me acrescentou nada, porque eles andaram com Jesus de Nazaré. Eles receberam o evangelho da circuncisão, que era para os judeus, que era a lei. E eu recebi o evangelho da incircuncisão, que é para os gentios, que é a graça. Então eles não me acrescentaram nada. No versículo 7 de Gálatas 2 diz: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Então eles entenderam que foi confiado a Paulo o evangelho aos incircuncisos,
assim como Pedro aos circuncisos. Então está claro o que está escrito. Nós temos que viver o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Nós somos gentios. Lê atentamente Gálatas 2:7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então, abençoados, existem 2 evangelhos, existem 2 povos e existem 2 alianças. No versículo 8 de Gálatas 2 está escrito: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos ou aos judeus, também operou por meu intermédio, o apóstolo Paulo dizendo, para com os gentios. Então, assim como Deus operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, ou seja, aos judeus, ele também operou por intermédio de Paulo para com os gentios, a graça. Vamos ler mais um capítulo. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei é uma ordenança para os judeus, mas para nós gentios, não. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Nós vivemos Jesus Cristo, o ressuscitado, depois da cruz. Ele na cruz consumou tudo. Em Romanos capítulo 6, versículo 14 está escrito: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 11, versículo 13 está escrito: estou falando a vocês gentios, Paulo dizendo, estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Eu exalto o meu ministério. Abençoados, se está escrito, vamos crer, porque o evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo para nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Jesus Cristo, ele deu uma ordem a Pedro. Lá em Atos capítulo 10, versículo 27 ao 28, vai falar sobre a passagem do centurião Cornélio. No versículo 27, está escrito, do capítulo 10 de Atos: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. No 28, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se ou a unir-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, abençoados, o apóstolo Pedro, ele teve uma visão. Jesus mandou ele ir à casa de um gentio. E chegando lá, ele disse: olha, eu vim, mas
é contra a lei, é contra a nossa lei, um judeu se unir a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, abençoados, nós fomos chamados, nós somos gentios, chamados para viver a graça. E o apostolado, o evangelho da incircuncisão que foi dado a Paulo para nós, que é a graça. Vamos ler lá em João, capítulo 1, versículo 11. Jesus dizendo, lá, ao João dizendo que Jesus veio, João capítulo 1, versículo 11, João escreveu que Jesus veio para os seus, para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E a graça, abençoados, chegou até nós. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele repreendeu a Pedro. Pedro pregava o evangelho da circuncisão e foi chamado, Jesus deu uma ordem a eles, apóstolos, seus discípulos, para que eles fossem somente para a casa de Israel e não fosse para os gentios e não fosse para os samaritanos. E 15 dias Paulo passou com Pedro lá em Jerusalém. E Paulo repreendeu Pedro. Vamos ver lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 21. Está escrito. E se está escrito, vamos acreditar, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira para cumprir. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 21. Quando, porém, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, apóstolo Paulo dizendo, eu enfrentei face a face por sua atitude condenável. No versículo 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era um dos discípulos. E no versículo 12 dizendo, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, alguns da parte de Tiago, afastou-se e separou do gentio, temendo os que eram da circuncisão. No versículo 13, e os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. No versículo 14, quando vi, Paulo dizendo, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Versículo 15. Nós, judeus de nascimento, Paulo dizendo para Pedro, nós somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. No versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém é justificado. No versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores.
Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. No versículo 18. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. No versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Estou lendo o versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Então a justiça, abençoados, não vem pela lei. Porque se vier pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não vamos anular a graça de Deus. Apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro, dizendo a Pedro que ele estava sentado com os gentios. Quando chegou alguns da parte de Tiago, que também era discípulo do evangelho, que pregava o evangelho da circuncisão junto com Pedro, ele se afastou. Estavam sentados com os gentios, se afastou, com medo do que poderiam falar. E Paulo chamou a atenção dele. Porque eles estavam com os judeus. Quando chegou algum da parte de Tiago, eles saíram temendo que era da circuncisão. Porque o da circuncisão não veio para pregar para os gentios. Só que depois da morte de Jesus na cruz, os dois povos se tornaram um, tanto judeu como grego. É um povo só. E apóstolo Paulo falou com Pedro, explicando para Pedro: você como gentil, o judeu está vivendo como gentil, querendo que os gentios vivam com judeu, como judeu, colocando lei. Pela lei ninguém é justificado. Porque nós somos justificados em Cristo. Lá no versículo 16 está escrito: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Pela prática da lei ninguém é justificado. Mas nós só somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, o qual morreu na cruz e ressuscitou. Assim nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, mesmo sendo judeu, crendo em Jesus Cristo, pela fé, é justificado, não pelas obras, não pela prática da lei. Por quê? Não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Só mediante Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Abençoados. Está escrito, Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 21. Qual apostolado nós devemos seguir? Nós estamos aprendendo como entender a Bíblia. Qual apostolado nós devemos seguir? Em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós vamos entender. Que apostolado nós, gentios, devemos seguir? Versículo 1 do capítulo 1 de Romanos está escrito: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2: o qual foi prometido por ele,
de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Versículo 3. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Versículo 4. E que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Abençoados. Em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 ao 5, apóstolo Paulo diz que ele é apóstolo, separado, chamado para o evangelho da graça. E foi prometido a ele lá pelos profetas, pelo profeta Isaías, na Escritura Sagrada. Foi acerca de Jesus, o seu filho, que veio como homem e era da descendência de Davi. E, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi ressuscitado. E é por meio dele, é por causa do seu nome, que recebemos a graça e o apostolado. Para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Apóstolo Paulo estava dizendo isso, que é mediante Jesus Cristo, o chamado que foi dado a ele, a sabedoria, a palavra revelada, para chamar entre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, não por obras. Vamos ler também Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. No versículo 4 diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. No versículo 5, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E no versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Abençoados. Está escrito. Se está escrito, vamos acreditar e viver pela graça. Viver pela fé, viver a graça de Deus pela fé. E a fé em Cristo Jesus. O evangelho da circuncisão foi dado a Paulo para nós gentios. Para finalizar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povos, falando de nós gentios. Antes, vocês nem sequer eram povos. E é Pedro falando, anunciando isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povos, mas agora são o povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Somos filhos eleitos de Deus e que podemos declarar, Abba, Pai. Obrigada, Senhor, pela graça revelada. Te amo, Senhor. Te amo pelo teu amor, pela graça revelada, Pai. Por Jesus Cristo ter revelado a Paulo
E o apóstolo Paulo disse, olha, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Só sei que eu fui levado até o terceiro céu e me foi revelado. E eu sou o apóstolo dos gentios. Eu glorifico a Deus por ter recebido a graça. Graça e paz, abençoados. Até a próxima.